essa nossa dificuldade em conectar teoria com prática clínica nos faz buscar novos recursos. E o curso de psicoterapia junguiana, métodos e técnicas para a prática clínica, traz esses novos recursos. Nós já vimos no módulo 1, que foi o primeiro vídeo, como a psique se desenvolve, entender e compreender como se dá esse desenvolvimento. Já vimos no módulo 2 a questão do trauma na psique e os impactos que isso acarreta na psique e a identificação. Já vimos no módulo 3 a questão da escuta simbólica, como escutar e identificar o funcionamento da dinâmica psíquica a partir da narrativa dos pacientes do seu cotidiano. Já vimos no módulo 4 a questão do mapa mental clínico, onde nós vamos anotar pontualmente esses elementos que nós já identificamos, eixo ego-self, funcionamento de ego, complexos, e toda a estrutura da dinâmica psíquica. E agora chegou a cereja do bolo, o tratamento. Como fazer o tratamento depois de ter identificado todos esses elementos. Para que nós identificamos? Nós identificamos para poder fazer esse tratamento. Então, nós estamos chegando aqui no nosso módulo 5. Esse módulo que vai trazer essa nossa cereja do bolo. Então, nós vamos falar agora de tratamento. Eu poderia falar para vocês de técnicas expressivas, poderia falar de técnicas projetivas. Estou falando de quê? Caixa de areia, arte-terapia. Poderia falar dos sonhos, poderia falar da imaginação ativa, poderia falar de todas essas técnicas. Mas eu vou trazer para vocês aqui uma técnica chamada de técnica verbal, que vai trabalhar com os pares de opostos, justamente para reconectar o que foi dissociado. Então, é uma estrutura dentro do conceito junguiano mais puro que existe e que independe de ser um trabalho realizado online ou presencial, cabe para os dois. Mas, antes de tudo, nós precisamos saber o que nós vamos fazer com essa técnica. Vocês lembram que eu falei para vocês aqui que na dinâmica psíquica que estava em funcionamento, um evento traumático na realidade externa causou um trauma na realidade interna. E esse trauma resultou uma cisão na psique, uma fissura, uma dissociação, onde os elementos do corpo não se conectam mais tão plenamente com os elementos da mente. A psique está fragmentada, ela não está integrada. E essa fragmentação foi realizada pelo próprio self, para proteger a estrutura como um todo. E vocês vão entender isso melhor quando vocês estiverem lá no módulo 2. Mas, de fato, quando eu recebo uma psique que muito provavelmente está com essa estrutura, desconexão corpo e mente, desconexão do elemento essencial da sua própria vida, sensação de vazio, baixa autoestima, necessidade de ter controle, tantas outras coisas, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso promover um tratamento em que essa psique volte a ter a energia psíquica circulante para gerar consciência, para gerar desenvolvimento, para gerar um processo de individuação. Então, eu vou apresentar para vocês as técnicas verbais especiais que vão restaurar, pouco a pouco, com as aplicações, essa desconexão corpo e mente, essa cisão da psique. Então, qual é o objetivo? O objetivo é muito claro, é trabalhar com essa restituição. Então, o que vocês vão aprender lá nesse conjunto de técnicas verbais? Vocês vão aprender técnicas verbais simbólicas, o manejo da energia psíquica, o trabalho com complexos,
a regressão e progressão no processo terapêutico e a sustentação da travessia do paciente. Isso tudo é fundamental para o trabalho. Então, o paciente silencioso, né? Esse paciente que precisa de um eco ou que ele está com longos silêncios. O silêncio, ele carrega conteúdos reprimidos. O terapeuta pode usar a técnica eco devolvendo fragmentos já ditos. Você disse que se sente perdido. A palavra retorna carregada de energia psíquica, abrindo espaço para reflexão e conexão. Então, a técnica eco é uma técnica espelho, é uma técnica de ecoar, de devolver o que o paciente fala através de uma movimentação da energia psíquica. Não é repetir por repetir. Então, tem toda uma técnica para fazer essas repetições. E essas repetições, elas não são apenas repetições. Então, conhecer a técnica eco, e ela recebe esse nome pela personagem Eco do mito de Narciso, porque ela está ali presente a todo tempo, acompanhando. Então, Eco, de Eco e Narciso. Então, essa técnica, ela tem o objetivo de movimentar inicialmente a energia psíquica que se encontra paralisada. Então, uma das primeiras e principais para iniciar o processo é a técnica eco. Essa técnica vai ser trazida para vocês com diversos exemplos lá dentro do módulo 5, mas como sendo uma das técnicas iniciais. Iniciou o processo de eco, a pessoa começou a movimentar a energia psíquica, nós vamos começar a trabalhar as emoções confusas, as dificuldades que o paciente tem de identificação e diferenciação. Então, por exemplo, o paciente pode dizer: eu sinto uma raiva triste, uma tristeza irritada. Emoções que aparecem misturadas, caóticas. A técnica vai ajudar a separar os afetos e a nomeá-los. E a energia psíquica vai ganhar clareza e direção. A energia psíquica é o ponto fundamental. Ela precisa circular entre os pares de opostos para gerar consciência e desenvolvimento. Então, as emoções confusas, essa situação confusa, que a pessoa não está sabendo muito bem quem ela é, está com baixa autoestima, não sabe o que é dela, o que é do outro, nós usamos as técnicas de identificação e diferenciação. A próxima técnica é a de conexão com o corpo, quando o corpo fala. É quando nós damos voz a esse corpo. Por exemplo, a pessoa conta que se sentiu... Deixa eu tirar essa tela aqui para a gente poder conversar. A pessoa conta para vocês que está sentindo ansiosa. Eu estou muito ansiosa. A primeira coisa que nós vamos fazer é conectar o corpo. Nossa, você está ansiosa? Fiz um eco. Você está ansiosa? Ou você fala ansiosa? E ela vai falar, ansiosa. E aí a gente vai conectar o corpo. Mas como é que você sente essa ansiedade no seu corpo? Como é que ela te dá sinais que é ansiedade? Como a ansiedade aparece em você? Eu tenho as mãos trêmulas, a minha boca fica seca, me dá uma dor na barriga, eu não consigo mais pensar, fico tremendo. Ela está conectando o corpo, né? Isso eu estou falando de uma maneira assim rápida, mas muitas vezes demora para ela conectar o corpo. Então, conectar o corpo é um dos principais elementos antes de conectar a emoção. Lembra que mente e corpo estão dissociados por conta do trauma? Por conta das defesas do self que foram acionadas por aquele trauma? Então, o trabalho com o corpo, ele é fundamental nessa conexão. Então, tem casos que nós vamos precisar da técnica de conexão com o corpo, tem casos que não. Então, são técnicas de trabalho. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, por exemplo, nós temos escrito, a paciente diz: doutora, sinto como se eu tivesse um peso me esmagando o peito cada vez que falo da minha família. Ela está trazendo o corpo.
Então, ela está trazendo o símbolo. Nós podemos explorar isso, né? O corpo manifesta o que a psique não consegue simbolizar, mas já manifesta. Então, a técnica convida o paciente a observar a sensação corporal. A energia reprimida se torna linguagem simbólica. E isso é incrível. Começar a ver esses elementos funcionando. Conexão com a emoção. Muitas vezes os nossos pacientes não conseguem identificar as suas emoções. E as emoções intensas, elas revelam energia psíquica bloqueada. A técnica, então, vai favorecer o contato e a expressão desse afeto. Então, o paciente vai aprender a transformar a emoção em um símbolo, em vez do sufocamento. Então, por exemplo, o paciente diz: quando começo a chorar, parece que vou me afogar no meu próprio sentimento. Então, muitas vezes as pessoas não entram em contato com os sentimentos, porque quando eles vêm, parece que vão tomá-los, né? Então, tem a conexão com a emoção. É uma técnica verbal, tem um jeito de você conectar isso. Progressão e regressão. É quando nós começamos a conectar esses elementos. Vou voltar para aquele exemplo que eu dei sobre a ansiedade. E aí, nessa questão da ansiedade, eu vou voltar para o exemplo. A pessoa te fala assim: ah, doutora, eu estou com ansiedade. Aí você faz a técnica eco. Ansiedade, né? É uma pergunta, uma exclamação e uma devolução. Aí ela fala assim: ansiedade. E aí nós perguntamos para ela assim: mas como é que você percebe isso no seu corpo? Né? E aí ela vai começar a te contar. Então ela já está conectando com o corpo. Ela vai parar para pensar sobre isso. E aí você vai perguntar para ela uma técnica de progressão e regressão. Isso já tinha acontecido antes com você? Eu fiz uma regressão. Ó, fui lá para trás. Isso já tinha acontecido, só que eu não jogo a data para onde é. Se é infância, se é adolescência, se foi ontem, eu não coloco a data, que é justamente para entender para onde ela vai conseguir ir. E aí ela fala assim: ah, já aconteceu sim. Ah, já aconteceu. E foi no mesmo nível ou foi diferente? Aí a gente já está fazendo técnica de identificação e diferenciação. Foi igual ou foi diferente? Né? E hoje em dia, como está? Aí eu estou trazendo para hoje, fiz uma progressão. Então, com essas técnicas verbais, vocês vão ter muito mais fluente as perguntas, porque as perguntas vão fazer sentido com o que a psique dela precisa. E isso é fundamental para o nosso trabalho. A psique precisa ser tocada aonde ela precisa se desenvolver. Então, esse elemento vai ser fundamental. Então, a técnica de progressão e regressão, ela é usada quando é necessário fazer esse movimento. Em todos eles, nós estamos fazendo essa reconexão perdida. A técnica da participação mystique é a técnica quando o seu inconsciente está fusionado com o inconsciente da pessoa, ou quando a pessoa está fusionada com alguém fora da vida dela, né? Mas ela está fusionada. Sinto que vivo mais a vida do meu marido que a minha. É uma fusão que ela está. Então, nós vamos trabalhar essa diferenciação, o que é dela, o que é do marido. Mas nós podemos utilizar essa técnica da participação mística como sendo uma ferramenta de identificação, porque no campo transferencial que vai se formar entre você e a pessoa, podem haver comunicações corporais, emocionais, coisas que você sente no atendimento daquela pessoa. Então, essa técnica vai ajudar a diferenciar as energias, devolvendo ao paciente o que é dele. E, com isso, o ego se fortalece, porque ele recupera a sua autonomia. Então, essa participação mística pode aparecer do paciente com você ou do paciente com uma outra pessoa. A próxima técnica é a técnica da integração tripla da psique.
essa técnica ela vai favorecer a integração das partes dissociadas. A pessoa disse assim: é como se eu fosse várias pessoas ao mesmo tempo e não conseguisse juntar tudo. Essa técnica vai favorecer a integração, vai favorecer os complexos, a sombra e a persona, a encontrarem um lugar na psique. E a energia psíquica vai circular de uma forma mais harmônica. Então, é muito importante. O foco dessas técnicas é restabelecer a energia psíquica. É isso que vai dar saúde para a psique, saúde para esse paciente, uma reintegração desses processos de uma forma mais saudável. Então, de que maneira esse módulo 5 vai contribuir para vocês, né? Esse módulo ele vai contribuir para que vocês possam manejar a energia psíquica com mais consciência e percepção do momento, a trabalhar os complexos, a favorecer regressões e progressões, a promover a integração da psique, a fortalecer o ego e a reconectar o self. Então, isso nós temos uma técnica de trabalho que é escolhida não pelo que nós desejamos fazer, mas pelo que a psique precisa. E como é que eu vou saber o que a psique precisa? Eu já aprendi a escutar. Eu já aprendi a identificar. Eu já aprendi a reconhecer as necessidades da psique. E aí agora eu tenho que aprender a perguntar. E para saber perguntar, eu preciso estar alinhada com as necessidades da psique, para que ela possa ser desenvolvida. Isso, por si só, já faz o sucesso da terapia, porque a pessoa vai percebendo que você escuta o que ela realmente precisa dizer. E a clínica vai se tornando um espaço vivo de individuação. Então, essa é a jornada dos 5 módulos do curso de extensão. Do módulo 1 ao módulo 5 é um acompanhamento programado para que você possa desenvolver a sua escuta, a sua compreensão da dinâmica psíquica, a sua identificação e o seu manejo clínico. Porque isso vai te dar muita segurança. É isso que falta para nós que somos psicólogos junguianos, a conexão da teoria com a prática. No próximo vídeo, eu vou falar para vocês sobre o curso geral e quais são os bônus de desenvolvimento que eu acrescento a esse curso que por si só já é tão especial. Então, me esperem no próximo vídeo que eu vou falar sobre isso. Tchau, tchau.